Na aula passada abordei o tema do contexto histórico no qual foi escrito o livro da Cidade de Deus, ou seja, a destruição de Roma pelas tropas de Alarico, que é fundamental para podermos aprofundar o conteúdo desse livro tão importante para a construção da civilização ocidental, que é o livro da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Agora, nesse nosso segundo encontro, gostaria de abordar para vocês um pouquinho do que o próprio Santo Agostinho fala sobre esse livro. Antes mesmo de nós buscarmos manuais, comentários, é importante vermos se o próprio autor comentou, explanou algo sobre esse livro. E de Santo Agostinho, nós estamos muito bem servidos, porque no finalzinho da sua vida, por volta do ano 427, Santo Agostinho ele passa em revista as suas obras. Ele escreve o livro das Retratações. O livro da retratação, no latim, a palavra trataxio, tractare, não tem precisamente o mesmo significado que nós atribuímos à palavra retratação em português, a retratatio. Tractatio, ou tractatus, daí vem a palavra tratado, no latim significa um discurso, uma dissertação. E uma retratatio significa discursar novamente, ou seja, falar novamente. Por exemplo, a maioria dos tratatus de Santo Agostinho, ou seja, às vezes traduzimos como tratado, mas na verdade são discursos, são sermões. E, portanto, uma retratação é sermonear novamente aquele assunto, ou seja, é refletir novamente sobre aquele assunto. Não é precisamente uma retratação. Agostinho não está ali se retratando de obras ou de erros que ele cometeu naquelas obras. Não se trata de uma retratação, mas em tratar de novo, ou seja, abordar de novo, discursar de novo, fazer uma nova dissertação, talvez mais madura, precisando alguns termos, talvez fazendo alguma que outra correção, algum aspecto menor, mas ele volta a refletir sobre as suas obras. E é interessante, no livro das Retratações, poderíamos traduzi-lo assim para entendermos o que significa as retratações, essa segunda tratação, uma nova tratação dessas obras. Esse livro das Retratações, Agostinho explica um pouquinho do contexto que o motivou a escrever as suas obras, e em muitas dessas retratações, Agostinho oferece também uma explicação da divisão do texto e também do conteúdo do livro. Então, sempre antes de começar a ler alguns dos escritos de Agostinho, eu sugiro começar pelo livro das Retratações. Lá, em breves parágrafos, Agostinho dá uma visão geral da obra, a estrutura da obra, explica o contexto histórico no qual ela foi escrita, e depois também ele corrige, precisa, retrata nesse sentido, trata de novo aspectos do conteúdo daquele livro. Ele reflete novamente sobre o conteúdo daquele livro. Então, se nós vamos ao livro das Retratações, nós encontraremos ali a explicação que Santo Agostinho dá deste livro. Então, o livro das Retratações é um livro escrito no finalzinho da vida de Santo Agostinho, por volta do ano 427. Lá, no segundo livro das Retratações, no capítulo 43, ele aborda então o livro da Cidade de Deus. E olha só o que diz Santo Agostinho. Os 5 primeiros livros
Lembrando, são 22 livros no total, 22 tomos, o livro da Cidade de Deus. Os 5 primeiros livros refutam aqueles que desejam que as coisas humanas prosperem de tal modo que acreditam ser necessário voltar à adoração dos muitos deuses que os pagãos adoravam, e por ser um culto proibido, eles sustentam que é por isso que os males surgiram e proliferaram. Então, aqui, mais do que culto proibido, a tradução deveria corrigir e colocar que é um culto não oficial, porque o culto oficial do Império Romano, a partir do ano 380, com o Edito de Tessalônica do imperador Teodósio I, ele declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Por isso, mais do que proibido, não eram proibidos os cultos pagãos, eram tolerados, mas eles eram cultos não oficiais. Okay? Então, os 5 primeiros livros vão refutar esses que dão esses cultos, as acusações das quais eu falei na aula anterior. Então, quanto aos próximos 5, ou seja, o livro 6 até o livro 10, falam contra aqueles que afirmam que estes males não faltaram e nunca faltarão aos mortais, e que sejam eles grandes ou pequenos, mudam de acordo com o lugar, o tempo e a pessoa, mas sustentam que a adoração de muitos deuses com seus sacrifícios é útil por causa da vida futura após a morte. Portanto, nestes 10 livros, eu refuto essas duas opiniões vãs que são contrárias à religião cristã. Então, aqui, Agostinho, ele aborda, então, o conteúdo dos 10 primeiros livros. Notem que essa primeira parte do livro da Cidade de Deus é uma parte apologética. Agostinho, então, primeiro vai refutar as objeções dos pagãos contra o cristianismo. E ele faz dividindo esses 10 livros em 2 partes. A primeira parte vai ser uma defesa, ou melhor, uma contradefesa através da história de Roma. Agostinho vai basear-se nos livros de historiadores romanos, muitos deles antes do cristianismo, como Salúcio, Tito Livio, os escritos de Varrão, de Cícero, para demonstrar que sempre houve calamidades, guerras civis, rebeliões, mortes, injustiças em Roma. E os deuses pagãos, eles foram ineficazes para impedir essas calamidades que os próprios historiadores romanos falam que houve ao longo dos séculos, desde a época dos reis de Roma, passando pelo período republicano e depois o período imperial, sempre houve incêndios, enchentes, rebeliões, motins, guerra civil em Roma, e nunca os deuses foram capazes de evitar, né? Apesar de que naquela época se mantinha o culto pagão dentro do Império Romano. Todo cidadão romano estava obrigado à participação aos atos cívicos, que eram cultos idolátricos, a corrida de cavalos, o teatro, os espetáculos, né? Tertuliano, no livro sobre os espetáculos e no livro sobre a idolatria, Tertuliano critica os cristãos que vão às corridas de cavalos, por exemplo, né? Vão ao teatro. Hoje, né, nós vamos ao teatro, vamos a uma corrida de cavalo, corrida de Fórmula 1, não tem problema nenhum, porque já não é um ato idolátrico. Na época do Império, sim. O cidadão romano, ele dava culto aos deuses protetores de Roma
participando da vida civil. Por isso os cristãos eram perseguidos nos 3 primeiros séculos. Eles não participavam da vida civil romana, e isso era visto como ódio à civilização romana. Tácito, por exemplo, no seu livro de história, ele, quando aborda o tema dos cristãos, ele vai dizer que os cristãos têm ódio pelo gênero humano, né? Odium generis humani, ou seja, eles querem a destruição do Império Romano, ou seja, eles querem o fim do mundo, da civilização. E eles pensavam assim, porque viam que os cristãos, por causa da idolatria, não participavam dos atos cívicos, porque eram atos em honra aos deuses protetores de Roma, e os cristãos se afastavam desses atos cívicos. Então, os 5 primeiros livros, Agostinho vai demonstrar com a própria história romana que sempre houve calamidades na época, em todas as épocas. E não é agora, não é no tempo do cristianismo que começaram essas calamidades contra a cidade de Roma. Depois, os 5 outros livros, eles vão afastar essas críticas do ponto de vista filosófico, falando do culto pagão enquanto tal. É uma análise da religião romana, da religião pagã, tradicional romana, e mostrando a ineficácia também desses ritos e como, inclusive, esses ritos vão na contramão da filosofia de Platão. Muitos desses filósofos eram filósofos neoplatônicos e, portanto, seguidores de Plotino, de Porfírio, que eram inimigos do cristianismo. Agostinho, ele também, imbuído da filosofia neoplatônica, ele vai retorcer os argumentos nessa ainda parte apologética, dizendo que o verdadeiro culto, a verdadeira filosofia é justamente a fé cristã. Então, os 10 primeiros livros da Cidade de Deus são livros apologéticos. A primeira defesa é uma defesa com a história de Roma, a segunda defesa, livro 6º ao 10º, com a filosofia e, sobretudo, com a filosofia platônica. Depois, Agostinho fala dos seguintes livros no livro das Retratações. A segunda parte já não é apologética, mas é expositiva, é construtiva. Depois de destruir os argumentos dos pagãos, agora Agostinho constrói a argumentação, a explicação do livro da Cidade de Deus. E aqui nessa parte, então, vai falar das 2 cidades. Diz assim Agostinho no livro das Retratações: os 4 primeiros dos 12 livros seguintes, ou seja, do livro 11 até o livro 14, contém a origem das 2 cidades. A primeira das quais é a cidade de Deus, a segunda é a cidade deste mundo. Então, os 4 primeiros livros, ou seja, do livro 11 ao livro 14, Agostinho vai falar da origem das 2 cidades. Como e quando elas surgiram? Por que elas surgiram? Quais são os fatores que fizeram com que houvesse 2 cidades em vez de uma só? Os 4 seguintes livros tratam do progresso e desenvolvimento das 2 cidades. Ou seja, aqui Agostinho está falando do desenvolvimento histórico, como essas 2 cidades se desenvolveram ao longo dos séculos. Começando lá do livro do Gênesis, ele vai explicando o pecado dos anjos, a separação da sociedade angélica por causa do pecado, depois
o pecado dos primeiros pais, tendo como consequência, por exemplo, a morte, livro 13 da Cidade de Deus, e a desordem das paixões humanas, livro 14 da Cidade de Deus, né? Dando origem, assim, a duas cidades em vez de uma só. Então fala do livro 15 ao livro 19, falam então do desenvolvimento, o progresso histórico das duas cidades, como elas estão ao longo do tempo, dos séculos, né? E finalmente os outros 4, que são também os últimos, versam sobre os fins que lhes são devidos, ou seja, o desenlace final das duas cidades. E aqui é a parte mais escatológica do livro, vai falar dos novíssimos, vai falar do juízo final, vai falar do céu, destino da cidade celeste, e vai falar do inferno, as penas eternas do inferno, destino dos habitantes da cidade terrena, né? Então, Agostinho, nessa parte, ele vai fazer uma belíssima filosofia e teologia da história. Ele usa como inspiração a parábola do joio e do trigo. Assim como o joio e o trigo estão misturados neste tempo presente até o fim dos tempos, e não tem como separar o joio do trigo antes do juízo final, porque senão arrancaremos também o trigo. Agostinho, ele usa essa parábola também para entender como a cidade de Deus e a cidade terrena, elas estão misturadas ao longo do tempo. Não há como distinguir quem é cidadão da cidade terrena e quem é cidadão da cidade de Deus. Não se trata aqui de um dualismo, falaremos numa aula seguinte sobre o conteúdo do livro da Cidade de Deus, mas já quero antecipar aqui, porque muitos, quando leem, ou às vezes escutam nos manuais ou nas universidades sobre o livro da Cidade de Deus, se pensa como se fosse um dualismo maniqueísta, né? Agostinho está fazendo uma guerra entre bem e mal. Não. Né? Já no livro 14 da Cidade de Deus, fica claro que não se trata de um dualismo, se trata de um amor. Né? Dois amores fizeram uma cidade. E este amor, ele não é dualista, ele é único no coração humano. Só que a mesma pessoa, às vezes, ama as coisas do mundo e despreza a Deus, ou às vezes ama tanto a Deus que é capaz de desprezar também o mundo. Tá? Então, todos nós podemos e devemos ser cidadãos da cidade de Deus. Devemos trabalhar para construir uma civilização do amor, primeiramente em nós mesmos, amando a Deus, amando as coisas de Deus e não amando o mundo, né? Como diz São João, a figura deste mundo passa, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, e passa a figura deste mundo. Portanto, não se trata de um dualismo, mas se trata de um amor. É uma civilização do amor vai ser construída no livro da Cidade de Deus. E, portanto, não há como separar o joio do trigo agora. Por isso, na igreja, sempre haverá cidadãos da cidade terrena misturados com os cidadãos da cidade terrestre. Né? E nós devemos cuidar que o nosso amor esteja sempre nas coisas de Deus, que o nosso coração se converta cada vez mais para a cidade de Deus. E então, embora estão unidas neste tempo presente, as duas cidades elas se distinguem pelo seu amor, porque o amor é diverso,
né, de cada uma delas, e depois, no final dos tempos, haverá sim uma cisão, uma separação escatológica. Cada um irá para o seu devido fim. Os habitantes da cidade de Deus, que amaram a Deus e construíram nesse mundo a civilização do amor de Deus, irão ao reino celeste, à felicidade, ao repouso eterno, e os habitantes da cidade terrestre, ou seja, aqueles que viveram buscando somente o egoísmo, viver de acordo com as próprias paixões, pisoteando os outros, esquecendo-se do amor de Deus, né, não vivendo de acordo com o amor de Deus, estarão destinados à condenação eterna. Né? Então, termina o livro da Cidade de Deus com essa parte escatológica, mas é uma grande explicação filosófico-teológica da história. Assim, todos os 22 livros, embora escritos sobre as duas cidades, recebem o título da Cidade Melhor, para serem chamados, preferentemente, de a Cidade de Deus. Vejam que aqui Agostinho fala que o livro não aborda só uma cidade, não aborda só a cidade de Deus, aborda as duas cidades, mas o título é tirado da Cidade Melhor, a Cidade de Deus. Então, porque é a finalidade, falar sobretudo das duas cidades, mas em especial da Cidade de Deus. Pois muito bem, então, nessa aula vimos o que o próprio Agostinho nos explica sobre o livro da Cidade de Deus. Ele faz essa divisão que nos ajuda a entender, e na seguinte aula, então, falarei da estruturação e abordaremos também os conteúdos principais desse livro tão importante para a construção da civilização ocidental, ou seja, a civilização do amor, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em Deus e por Deus.